Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui, mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. No capítulo 6º, falando da vida espírita. Hoje, nós vamos tratar a questão 233, onde Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? E a resposta foi assim: fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Essa foi a resposta dos espíritos. Então veja, né? A gente pode notar aqui que na medida que nós, espíritos criados por Deus de forma simples e ignorante, vamos avançando, nós vamos atingindo graus mais adiantados. Como se fosse uma escola. Você entra ali no prézinho, né, passa pela parte do ensino fundamental, ensino médio, e aí você vai para a faculdade, pós-graduação, doutorado. Cada espírito se encontra numa condição, porque foi avançando, uns, né, de acordo com a sua vontade, com o seu merecimento, atingiram uma condição já de espíritos purificados. Por quê? Porque desejaram isso, queriam isso, né? Foi progredindo porque foi vendo ali, né, a necessidade da evolução para encontrar a felicidade. Então, o espírito puro, purificado, são esses que passaram já por todas essas etapas, né? E nós estamos aqui, também aqui encarnados no planeta Terra, passando pelas provas, pelas expiações, e também vamos alcançar essa condição de espíritos purificados. Então, veja, eles descem aos mundos inferiores pelas respostas que nos foi dado e pela nossa intuição, sim. Por quê? Porque pela bondade divina, né, como Deus, né, pela sua infinita bondade, Ele sempre nos dá essa condição. Daqueles que passaram por aqui e já estão mais adiantados, eles estão entre nós, nos intuindo, né, estão entre nós aqui, nos dando bons exemplos para que possamos também alcançar essa condição, não só aqui no mundo físico, mas também no mundo, né, no mundo espiritual, porque também em várias colônias, né, como é dito por Jesus, há várias moradas na casa de meu Pai. Essas colônias espirituais que recebem espíritos que já desencarnaram, que às vezes desencarnam em condições ainda muito inferiorizadas, muito apegado à matéria, eles se encontram em condições também muito inferiorizadas, e com isso eles necessitam de ajuda de espíritos de ordem mais elevada a frequentar essas regiões umbralinas para que eles possam ali, de tempos em tempos, receber também o apoio, a assistência e dali saírem para uma condição melhor. Obviamente que de acordo com o esforço próprio, né? Porque cada um de nós, né, criados por Deus de forma simples e ignorante, temos o quê? O livre-arbítrio. Então, nós somos movidos pela nossa vontade própria. Recebemos os estímulos, recebemos os bons exemplos, mas o livre-arbítrio é nosso. Nós que escolhemos se vamos fazer ou não, se vamos ficar parados, se vamos, né, ir atrás do nosso desenvolvimento, nosso aprimoramento, né? Então, veja, o livre-arbítrio aqui é o ponto que pode ser colocado como uma observação para nós. Nós somos espíritos que necessita da evolução. E essa evolução vem na medida que nós nos incomodemos com a nossa condição atual, através do sofrimento que estamos passando, através das dificuldades. E aí entra essa questão de você parar, pensar, refletir, ver o que está dando de errado na sua existência e começa a mudar. Mas isso tem que partir de nós. Recebemos os estímulos, como é dito aqui. Esses espíritos de ordem mais elevada, eles estão sempre nos intuindo, sempre nos dando, né, apoio, buscando espíritos afins para que o planeta Terra vai melhorando a sua condição, né, de mundo mais elevado. Para isso, depende única e exclusivamente da nossa boa vontade de entender o que está acontecendo e buscar essa melhoria. Ok? E aqui o Espírito Miramês faz um comentário muito interessante nessa questão, falando sobre os espíritos purificados e os mundos inferiores. Ele traz a seguinte mensagem: os espíritos purificadores descem aos mundos inferiores e fazem isso com frequência, para ajudarem no progresso dos irmãos ali estagiados, por força do mesmo progresso. Essa é a bondade de Deus se fazendo pelos canais de seus filhos despertos pela verdade. Quantos deles se encontram trabalhando na terra envolvido nos fluidos da carne e fora dele, aliando-se com as forças da natureza, os quais conhecem com profundidade. Então veja, eles estão aqui entre nós, né, nos fluidos da carne e fora da carne também. Por quê? Porque tudo é criação da divindade, né?
O grande amor de Deus pelas suas criaturas se mostram pelo trânsito de seus filhos, puros em todos os mundos, levando a presença benfazeja, mostrando a todas as criaturas que existe a felicidade e acendendo em seus corações a esperança. Os espíritos purificados são mãos do Senhor que ajudam e consolam, sem que, por vezes, os vejamos ou sintamos essa caridade, feita com uma mão para que a outra não perceba. Ou seja, o tempo todo nós estamos sendo intuídos, né? E se nós buscarmos essa fonte que é inesgotável, né? Quando nós olhamos para o alto e buscamos a divindade, buscamos a intuição de espíritos com pensamentos mais elevados, nós receberemos essa intuição. Precisamos estar o quê? Em sintonia. Se nós estivermos focado no mundo materialista apenas e mais nada, somente isso, com certeza estaremos muito conectados apenas a essa psicosfera terrestre e não conseguiremos alcançar essa intuição que vem da divindade. Por isso que é importante a gente refletir, parar, entender, meditar para buscar, né, essa intuição, buscar esse pensamento que vem de espíritos de ordem mais elevada para nos ajudar a atravessar os momentos de dificuldade que temos. E todos temos que ter, porque através das dificuldades é que nós vamos evoluir, vamos avançar. Senão, não teríamos a necessidade de estar aqui, que é um planeta ainda inferior. Por isso que nós estamos aqui na Terra buscando esse adiantamento. E isso vai vir com a convivência, com as experiências, e temos que passar por elas, né? Para que a gente possa consolidar, né, essa maturidade espiritual vencida, né, pelas nossas más inclinações através do nosso esforço próprio. Tá? Os espíritos puros reúnem, pelo convite do coração, espíritos que queiram melhorar e os instrui para que o benefício rente à terra seja maior. Eles podem ficar mais visíveis aos seus companheiros e mesmo aos seus iguais, mostrando o amor do Pai para com todos os filhos do coração. Muitos são chamados para esse labor da caridade que dá vida. Porém, poucos são os escolhidos, no dizer do Evangelho, porque nem todos persistem, despertando as faculdades de servir até o fim. Mas os que ficam sentem o conforto nos sentimentos e o apoio da consciência. Veja, né? A caridade, né? O amor ao próximo, aquele que persiste, com certeza terá a sua contemplação, porque a consciência fica leve, e o fato de você ver também aquele que você apoiou, ajudou, se sentir bem, é uma forma de você também encontrar a felicidade, né? No mundo, acontece no mesmo modo. Os benfeitores da espiritualidade estão persuadindo constantemente a todos de boa vontade para a renovação dos velhos hábitos, substituindo-os por virtudes compensadoras, de modo a dirigir e alimentar o coração. A doutrina dos espíritos codificados por Allan Kardec é, pois, um convite de Jesus aos habitantes da Terra para que essa humanidade silencie os aparelhos de carnificina e gaste os recursos no alívio aos que sofrem, despertando assim o homem de luz, dentro do homem que ainda vive nas trevas da ignorância, né? E aqui fazendo uma observação nos dias atuais, olha só, né? Quanto nós precisamos estar conectados a isso. Ainda temos aquele sentimento do poder, né? E com isso, esse sentimento acaba prejudicando, né, o avanço da humanidade, trazendo situações desconfortáveis para todo o resto do planeta. Então, quando nós estivermos despertos desse sentimento de carnificina, de querer o poder a todo custo, isso pode ter um impacto muito grande. Então é desta forma que nós devemos pensar e refletir, né? Mas, graças a Deus, o aviso de Jesus já se encontra no meio de todos os povos. Ouve-o quem tiver ouvidos para ouvir. Ou seja, quem estiver desperto, quem estiver refletindo sobre como está a vida e todo o resto que passa à nossa volta, está mais, vamos dizer assim, conectado com esses pensamentos que vêm, né, da divindade. Então nós precisamos estar despertos. E como é que vem esse despertar? É a gente olhar um pouco além da nossa vida, não só pensar no nosso próprio umbigo, assim. Temos que pensar como está a vida do nosso próximo, da sociedade, daqueles que estão em condições mais inferiorizadas, né? E a partir disso, você se conecta com pensamentos, com espíritos benfazejos, que vão nos, né, conduzir, que vai nos orientar, que vai nos inspirar a buscar caminhos, soluções para os problemas que fazem parte da nossa vida moderna, né? Os tempos são chegados, o progresso em todas as latitudes é prova de que os mensageiros da verdade estão comandando as inteligências.
mesmo que seja nas limitações que o respeito ao livre-arbítrio impõe. Lembrando, né, veja, o livre-arbítrio, nós não podemos forçar ninguém a fazer nada, desde que aquela pessoa ou nós mesmos estejamos prontificados a fazer, despertos a fazer. Então, o livre-arbítrio é respeitado pela divindade, porque nem todos estão no mesmo patamar, né, de conhecimento, de momento, e é a partir da divindade que respeita isso. Então, nós sabemos que muitas coisas não acontecem por causa do livre-arbítrio, porque todos nós temos o poder de escolher, né? Se queremos purificar nossos sentimentos, os recursos são enormes, basta procurá-los. Eles são guiados pelas inteligências que não esquecem os homens. O Espiritismo, como sendo a lembrança mais pura do cristianismo primitivo, constitui uma bênção de Deus para que os espíritos envolvidos nas paixões humanas se capacitem para as devidas defesas, alcançando a sublimidade do amor e da caridade. Muitos espíritos medianos já se encontram no corpo físico cuidando da lavoura do Mestre, com uma semeadura de luz que desperta a promessa da fonte de água viva nos corações. O Cristo está ciente dessas verdades e suas mãos divinas os acompanham para que o celeiro se faça com brevidade. Lembremos-nos de que os espíritos purificados se encontram ao lado daqueles que têm boa vontade, de forma que o Evangelho de Jesus se estenda por toda a terra. E assim termina o comentário do Espírito Milanês. Veja, né? Então os espíritos purificados, eles descem aos mundos inferiores, como foi dito aqui, sim, eles estão sempre nos ajudando, nos apoiando. Por quê? Porque é uma sequência, na medida que nós vamos avançando, passando por todas as etapas de conhecimento e de aprendizado, quem é a mão divina aqui no planeta Terra? Somos nós, espíritos, que nos encontramos em condições mais evoluídas e nós temos o nosso papel de contribuir. Então, esses que estão mais adiantados, né, um dia foi como nós, que nós somos espíritos ainda inferiorizados, buscando entendimento, buscando refletir melhor sobre os nossos atos e evoluir de acordo com as experiências vividas e de acordo com a nossa necessidade evolutiva, porque cada um de nós tem suas próprias experiências, né, suas próprias vitórias a serem vencidas. Então, com a medida que o tempo for passando, nós também seremos espíritos purificados e também teremos a condição de apoiar o planeta Terra. Já neste momento temos essa condição. Obviamente que ainda nós buscamos sempre o aprendizado, porque não temos a condição de espíritos purificados. Somos espíritos inferiores ainda, buscando evolução, mas podemos sim ajudar o próximo, ajudar a nós mesmos, através dessa reflexão, não só pensando em si próprio, pensando também no coletivo, né, que é a família universal, que é isso. É quando nós despertamos para o amor universal, né? Quando nós colocamos também o próximo, né, na condição de nós mesmos, porque se nós vivermos uma vida somente para nós, estamos individualizando a nossa existência, e aí realmente ficaremos mais bloqueados, né? E não é isso que a espiritualidade espera de nós. Espera que a gente possa avançar para que todos alcancem aí uma condição de espírito purificado, ok? Acho que foi uma lição muito importante que nos trouxe essa esperança. Sempre temos alguém, um espírito, né? A espiritualidade nos acompanhando, nos intuindo. O que nós temos é o nosso livre-arbítrio, que nós escolhemos, né, fazer as coisas ou não. Então, a reflexão, o despertar depende de nós. E o caminho é o Evangelho de Jesus, né? Como foi dito por Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Quando nós temos essa conduta, nós estamos ajudando não só a nós, mas também o nosso próximo, ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.